O princípio de funcionamento do macaco hidráulico está ilustrado na figura, onde são representados dois cilindros com seções transversais diárias A1 e A2, interconectados e preenchidos com um fluido de densidade ρF, F de fluido, a densidade do fluido. Considere que o sistema está sob a ação da gravidade e que sobre a superfície do fluido em cada cilindro há um êmbolo de massa desprezível. Sob o êmbolo de maior área é presa por um fio de massa desprezível uma massa M de densidade maior que a do fluido. Pessoal, só para lembrar, se a massa tem densidade maior que a do fluido, tudo que é mais denso que o fluido, a tendência é ir para baixo, é afundar. Ou seja, está puxando o êmbolo de área 1 para baixo. E sobre o outro êmbolo, repousa outra massa idêntica à primeira. Agora, olha aqui o detalhe importante do texto. Ele disse sob o êmbolo de maior área. E para o outro é sobre o êmbolo. Olha para a figura. Na figura você tem o êmbolo de área 1 e sob ele a massa. Então está puxando esse êmbolo para baixo. Já o êmbolo da direita, o êmbolo menor, o êmbolo de área 2, o peso é colocado sobre ele e ele está sendo empurrado também para baixo, ok? A pergunta da questão: para que esse sistema permaneça em equilíbrio estático, com os êmbolos à mesma altura em relação ao solo, a razão A1 sobre A2 deve ser dada por... Detalhe, ele disse equilíbrio eletrostático, ele disse a mesma altura em relação ao solo e ele disse a razão A1 sobre a razão de A1 sobre A2. Bom, detalhes importantes. Primeiro, quando ele diz equilíbrio estático, resultante das forças, nula. Segundo, quando ele diz êmbolos ao mesmo nível, já está fazendo referência, no caso de você ter um fluido que preenche esse macaco hidráulico, à mesma pressão dos dois lados. Grave isso, mesma pressão. E por último, quando ele fala a razão é A1 sobre A2 e não A2 sobre A1. Vamos abrir aqui uma tela em branco para a gente poder fazer uns cálculos, ok? Bom, quando ele afirma então que os dois êmbolos vão estar ao mesmo nível, a gente já fica atento à pressão no lado 1 sendo igual à pressão no lado 2. Aqui nós temos um objeto exercendo força sobre a área. Vamos lembrar aqui a definição básica de pressão. É quando força é distribuído numa certa área. Lembrando, já que a gente quer fazer uma revisão correta, que é a força perpendicular à área que exerce pressão. Ora, nesse caso que nós temos são bloquinhos, ele disse bloquinhos de massa M, e esses bloquinhos, sob a ação da gravidade, estão sob a ação da força peso dos blocos. Lembrando que esse peso, eu estou escrevendo a palavra para não fazer confusão com P de pressão, tá? É o produto da massa pela gravidade. E lembrando também, pessoal, que massa é densidade vezes volume. Isso é um detalhe importante. Então vejamos, se a pressão de um lado é igual à pressão do outro, essa pressão é por conta da força que cada bloquinho faz. O que acontece? De um lado, que é o lado 2, vamos começar por ele, da área 2, você tem o bloco de massa M, que exerce a sua força peso sobre o êmbolo. Agora, muito cuidado com o lado do êmbolo 1. Aqui tem um detalhe importante. O bloquinho está dentro do fluido. E Delfrano, isso quer dizer que ele não vai ter peso? Absolutamente, vai ter peso. Posso até lhe adiantar que se ele tem a mesma massa que o bloco lá da direita, ele também vai sofrer a ação do peso do mesmo valor. Agora que tem um detalhe importante. Se ele está imerso dentro do fluido, pessoal, isso significa dizer que vai ter a ação do empuxo aqui, ó. Então, qual é a força exercida do lado 1, do lado do êmbolo 1? Essa força vai ser a diferença entre o empuxo e o peso, ou a diferença melhor, entre o peso e o empuxo.
tendo em vista que a ideia é puxar o êmbolo para baixo. Então aqui a gente pode partir da ideia de que o peso é maior que o empuxo. Tá? Então, o peso maior que o empuxo, puxa o êmbolo para baixo. Do outro lado, o peso empurra o êmbolo para baixo para manter o equilíbrio estático. Bom, desse modo, a pressão que é exercida aqui, ó, força do lado 1, força do lado 1 sobre área 1, igualando força do lado 2 sobre a área 2. Agora, quem é a força do lado 1? O peso do bloco menos o empuxo que o líquido exerce, o fluido exerce, sobre a área 1. A força do lado 2, apenas o peso do bloco. Aqui é o que está sob e o outro é que está sobre. Ele está fora do fluido, não sofre a ação do empuxo. O que ele pediu para a gente na questão? A razão A1 sobre A2. Repara que A1 sobre A2 é a mesma coisa de F1 sobre F2, ou seja, peso menos empuxo sobre peso. Nós lembramos que peso é massa vezes gravidade. Lembramos que massa é densidade vezes volume. Poderíamos, então, escrever o peso como sendo densidade vezes volume vezes gravidade. Aí, Delfrani, ficou igual ao empuxo. Não. No empuxo, a densidade que aparece é do líquido. Isso aqui é a densidade do corpo, ok? Aí, só para ficar organizadinho, eu vou botar aqui PE de peso, para não confundir com o P de pressão. Tudo bem? E isso é o que aparece aqui, ó, é a pressão. E aqui nós temos o peso. Então, vamos lá. Matemática agora para ficar a resposta do jeito que a UES quer. No lugar do peso, densidade, a densidade da massa, que ele chama de densidade M, o volume e a gravidade. Menos o empuxo, é a densidade do fluido. O volume submerso, repara na figura que ele está todo submerso no fluido. Então, o volume submerso é o volume total do corpo. Vai coincidir com aquele V que a gente pôs antes. E a gravidade, dVg. E embaixo o peso novamente, então a densidade do corpo, o seu volume e a gravidade. Repara que agora a matemática acaba com tudo. O volume desaparece porque está comum nos três termos, assim como a gravidade também. E nós vamos ficar com a expressão final: densidade da massa menos a densidade do fluido, tudo sobre a densidade da massa. Nós ainda podemos, inclusive, reorganizar isso aqui como duas frações. Densidade da massa sobre densidade da massa menos densidade do fluido sobre a densidade da massa. Mais uma vez, uma simplificação, e nós teríamos a resposta que a UES pede do jeito que ela quer. Área 1 sobre a área 2, sendo 1 menos densidade do fluido sobre a densidade da massa. Se nós dermos uma olhada nas alternativas, 1 menos densidade do fluido sobre densidade da massa, a alternativa correta seria o item A. Bom, o que é importante chamar a atenção aqui nessa situação? Sempre interpretar os enunciados à medida que vai fazendo a leitura, para que você saiba o que é que ele diz que tem de igual entre as situações comparadas, para você saber como é que você vai sair na questão. De mais a mais, muito cuidado. A UES na segunda fase gosta muito de questões literais, então cuidado para não confundir as letrinhas. Tudo bem?